agora chegou um momento muito importante, que é o momento da história que a tia Camila vai contar para vocês. E a história bíblica de hoje, ela se encontra no livro de Mateus, Mateus capítulo 21 e o verso 13. Amém? Então você pode abrir a sua Bíblia também, no livro de Mateus capítulo 21, no verso 13. E aí, para contar essa história, a tia Camila preparou um visual bem legal para vocês compreenderem melhor. Amém? Então, vou tirar minha Bíblia daqui, colocar aqui no cantinho. E aí, eu trouxe, olha, a história para vocês. A palavra do Senhor, ela nos conta. A palavra do Senhor, ela nos conta que Jesus estava chegando na cidade de Jerusalém. E quando ele chega na cidade de Jerusalém, ele estava com seus discípulos. Então ele pede 2 discípulos para ir até a entrada da cidade. Sabe por quê? Tinha um jumento lá amarradinho esperando esse momento da chegada de Jesus. Era a profecia se cumprindo naquele momento. Então os discípulos foram lá até a entrada da cidade e pegaram esse jumentinho para poder o Senhor Jesus entrar na cidade em cima, montado nesse jumentinho. Então Jesus montou nesse jumentinho e foi entrando dentro da cidade. E quando ele foi entrando dentro da cidade, tinha muitas pessoas curiosas, adorando ao Senhor ali naquele momento, gritando hosana, gritando Jesus maravilhoso, alegres, porque o Rei Jesus tinha chegado. Então as pessoas, elas estavam muito felizes, muito eufóricas naquele momento. Elas estavam com muita alegria. E Jesus foi até o templo. Quando ele chegou até o templo, aconteceu uma coisa muito chata, uma coisa muito triste. O Senhor Jesus chegou no templo, e viu muitas pessoas fazendo a casa do Senhor de comércio. Tinha pessoas vendendo animais, tinha pessoas trocando dinheiro, tinha pessoas fazendo coisas que o Senhor não gostou. Porque a casa do nosso Deus é um lugar onde nós temos que adorar ao Senhor. É um lugar onde nós temos que prestar um culto de adoração a Deus. Então, crianças, Jesus ficou muito triste, chateado e bravo com aquela situação. Então, ele chegou lá dentro do templo e expulsou aquelas pessoas que estavam ali naquele momento, fazendo a casa do Senhor de comércio, né? Estavam ali vendendo coisas, fazendo coisas na casa de Deus que não era do agrado do Senhor. Então Jesus chegou naquele lugar e expulsou aquelas pessoas dali. O seu coração ficou entristecido, chateado por ver aquela cena no templo, tá bom? E aí ele citou até a profecia que está no livro do profeta Isaías, que diz assim: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então a minha casa não é lugar de vocês estarem trocando moedas, não é lugar de vocês estarem vendendo animais. A minha casa é um lugar sagrado, é um lugar de oração, de comunhão com o Senhor. E Jesus prosseguiu. Jesus saiu até o pátio do templo. Quando Jesus chegou no pátio do templo, tinham muitas pessoas curiosas que sabiam da chegada de Jesus naquele lugar. Então, eram pessoas enfermas, eram pessoas doentes, né? Coxos, aleijados, eram pessoas que não tinham a visão,
pessoas cegas. E naquele momento que Jesus chega ali naquele pátio daquele templo, ele começou a curar aquelas pessoas. Muitas pessoas foram curadas ali. Jesus fez muitas maravilhas ali no pátio do templo, curando aqueles enfermos, curando aquelas pessoas doentes. E no meio dessa situação, tinham crianças também no templo. E essas crianças, elas estavam assistindo tudo o que estava acontecendo ali. E sabe o que aconteceu? Essas crianças começaram a cantar, começaram a louvar ao Senhor, começaram a adorar o nosso Deus. Olha que maravilha, o Senhor se agrada do louvor, da adoração de uma criança. Então, naquele momento, as pessoas falavam com Jesus: você não está ouvindo essas crianças falando, essas crianças gritando? E o Senhor naquele momento diz: vocês não se lembram que está escrito nas Escrituras que o perfeito louvor vem da boca da criança? Então, o Senhor naquele momento mostrou àquelas pessoas que o perfeito louvor está na boca das crianças. Então, crianças, vocês podem louvar, vocês podem adorar, vocês podem estar glorificando o nome do Senhor, porque o Senhor se agrada do louvor que sai da boca de vocês. Amém? E então o Senhor continua. E ele continua dizendo que a casa de Deus é um lugar onde nós temos que adorar, onde nós temos que glorificar, onde nós temos que buscar a sua presença, onde nós temos que engrandecer o seu nome. A casa de Deus é um lugar de oração. Amém? Glória a Deus. Continuando aqui, o apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios, ele também traz algumas coisas sobre a oração. E olha o que ele fala: que nós devemos orar em todo tempo. Então, em todo tempo na nossa vida, nós devemos orar. Ele diz também que nós não devemos apenas orar quando nós estivermos dentro da nossa congregação, dentro da nossa igreja, né? Nós devemos orar em qualquer lugar. Eu posso orar indo para minha escola, eu posso estar orando ao Senhor dentro da minha casa, no meu quarto, eu posso orar ao Senhor quando eu estiver estudando, eu posso orar ao Senhor quando eu estiver na rua, eu posso orar ao Senhor em qualquer lugar. Mas não é uma oração em que você vai ajoelhar ali naquele momento, né? Vai ser uma oração mais discreta, uma oração que o apóstolo Paulo chama de oração em espírito. Então, naquele momento ali em espírito, só você e Deus, você vai estar conversando com o Senhor, porque o Senhor, ele também sabe e ele também entende o que se passa na nossa mente e no nosso coração. Então, quando a gente faz esse momento de oração em espírito, o Senhor também está escutando. Então, o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, ele fala isso, que nós também podemos orar em espírito, ok? Continuando. Por que o apóstolo Paulo, ele fala sobre a oração? Ele diz aqui que a oração, ela nos aproxima do nosso Deus. A oração, ela nos deixa mais perto do Senhor. Ela nos deixa mais conectados com o Senhor. Então, a oração é um momento de falar, de se achegar, de se aproximar do nosso Deus. Amém? A setinha virou para o lado ao contrário. Então, vamos lá. Continuando. O Senhor, ele conhece tudo aquilo que está no seu coração, tudo aquilo que está no meu coração. Então, o nosso Deus, ele está pronto para atender a sua oração, pronto para atender a oração do papai, da mamãe, pronto para atender a oração da titia, pronto para atender a oração de todos nós. Então, é isso que o Senhor, ele quer de nós, um momento de intimidade, um momento de conversa, um momento de adoração ao nosso Deus através da oração, crianças. Então, a oração é um momento muito, muito importante, porque é o momento que nós vamos nos aproximar, que nós vamos nos achegar
ao nosso Deus. Por isso que a oração é um momento tão especial. Por isso que a oração ela deve ser uma atividade diária na nossa vida. Ao acordar, agradecer a Deus pela vida, pela saúde, ao alimentar, na hora do almoço, na hora do jantar, agradecer a Deus por aquele alimento. No momento que você estiver precisando de conversar com o Senhor sobre uma dificuldade, no momento que você precisar conversar com o Senhor, no momento de uma enfermidade, enfim, oração, conversa com Deus nunca é demais. Nós podemos estar conversando com o Senhor todos os dias. Amém, crianças? Então aqui, ó, essa é a nossa história de hoje, que está no livro de Mateus, capítulo 21, no verso 13, a partir do verso 13, e aqui embaixo, o que o apóstolo Paulo fala no livro de Efésios a respeito da oração. Amém? Glória a Deus. Crianças, a tia Camila espera que vocês tenham gostado da história, que foi bem legal. E aí eu quero deixar um desafio para vocês, porque eu sei que vocês gostam de desafios, não é verdade? Lá na sala da tia Camila, os meus alunos amam um desafio, eles gostam muito. E o desafio que a tia Camila vai trazer para vocês hoje é o seguinte. A tia Camila pegou uma folha, aqui eu peguei essa amarelinha, porque é a única que tinha na minha casa. Mas aí você pode pegar uma folha em branco e você vai fazer uma dobradura de uma casa. Então você vai pegar a pontinha da folha, colocar ela para dentro e a outra pontinha colocar também. Então, ó, vai ficar como se fosse um telhado de uma casa. Aqui na parte de baixo você vai dobrar também. Você vai pegar e vai dobrar a parte de baixo da folha para dentro, ó. Então aqui nós formamos uma casa. Só que tem um detalhe, essa casa aqui ela é especial. Por quê? Aqui na parte de baixo que você dobrou, a tia Camila escreveu uma palavra, que é a palavra-chave da nossa lição de hoje. Olha aqui, está escrito oração. Então você vai colocar a oração aqui, ó, na base da sua casa, porque a oração tem que ser a base da nossa casa. Amém? Então, depois de fazer a dobradura, você vai colocar aqui dentro o nome das pessoas que moram com você aí na sua casa. Aqui eu coloquei o nome das pessoas que moram aqui na minha casa comigo, as pessoas que fazem parte da minha família. E se você quiser também, você pode colocar algum outro nome, de um amigo, de um outro parente, não tem problema. E o que você vai fazer? Você vai tirar um dia dessa semana para fazer essa dobradura da casa, colocar aqui o nome dos seus familiares e juntos vocês vão tirar um período de oração por essas pessoas que vocês escreveram aqui dentro da dobradura da casinha. Amém, crianças? Então a tia Camila gostaria que vocês registrassem esse momento com foto, com vídeo e enviasse para as coordenadoras de vocês, que eu vou gostar muito de ver que vocês cumpriram com o desafio dessa semana. Amém? Então, crianças, a lição de hoje, só para a gente relembrar, falou sobre uma casa de oração. O nosso versículo no livro de Isaías 56, 7, a parte B, falou que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, e a nossa história também relatou sobre isso, que a casa do Senhor é uma casa sagrada de oração ao nosso Deus. Então essa foi a lição 2 da nossa revista de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Beijos!